Estamos de volta com o programa Ressoar e hoje, olha só, gente, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio Marcela Porto, que é superintendente do Instituto Ecofuturo e vai conversar com a gente sobre bibliotecas comunitárias. Marcela, seja muito bem-vinda. Eu já sei que é uma ideia que é genial. Explica pra gente o que é o Instituto Ecofuturo e como é que é esse projeto, como é que funcionam as bibliotecas comunitárias? Vamos lá, Renata, obrigada. Primeiro, é um prazer estar aqui, um prazer estar com seus telespectadores. O Instituto Ecofuturo foi fundado em 1999 pelo Max Pfeffer, que então era o presidente da Suzano, Companhia de Papel e Celulose. E ele sempre teve como objetivo transformar a sociedade por meio de dois pilares fundamentais, um a conservação da natureza e o outro a formação de leitores. A gente sempre acreditou muito que a formação leitora era um ponto essencial no desenvolvimento educacional, no desenvolvimento humano e, consequentemente, na garantia de um futuro melhor, de um futuro mais sustentável, onde as pessoas sejam mais conscientes e possam tomar decisões melhores. Então, a partir desses dois pilares, a gente foi desenvolvendo uma série de projetos e o projeto Biblioteca Comunitária é um deles. E como é que funciona a escolha do local? Você olha assim e diz, não, aqui precisa ter a biblioteca comunitária. Então, na verdade, o projeto de biblioteca ele é uma parceria público-privada. Então, a gente tem... Pelo lado do Ecofuturo, a gente entra com todo o know-how, com o processo de implantação, com o processo de treinamento das pessoas. A gente sempre tem a prefeitura apoiando esse processo, então a gente assina um termo de cooperação com a prefeitura antes de iniciar o processo. E a prefeitura, o município, ele é escolhido por parte da empresa patrocinadora. Então, a gente sempre faz um acordo de patrocínio com uma empresa privada que, por interesses ali de relacionamento com a comunidade ou porque está dando uma contrapartida para algum investimento econômico via BNDES, por exemplo, a empresa está lá fazendo uma ampliação, por exemplo, do seu negócio e ela tem que investir também no social e no ambiental. Então, a empresa contrata o Ecofuturo, escolhe ali, por conta das suas atividades, né, o raio de atuação onde ela vai fazer os seus projetos sociais e ambientais e com base nisso a gente define qual que é a prefeitura qual que é o município que vai receber a biblioteca. E de acordo, Marcela, você falou muito em educação e um dado que é importante é que de acordo com o estudo do MEC, né, o Ministério da Educação, foi percebido que mesmo completando o ensino médio, muitas crianças e adolescentes ainda são muito ruins, gente, no português e na matemática. Em que essa biblioteca comunitária ajuda, né, na evolução, para que as pessoas possam mesmo sentar ali, pegar um livro, ler e melhorar na educação? Renata, acho que você está tocando num ponto fundamental, né? Assim, a gente não pode esperar das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que eles tenham um bom desempenho, nem em português e nem em matemática, se eles, para começar, não têm habilidade leitora, né? E assim, 1 em cada 4 brasileiros hoje ainda é analfabeto funcional, o que significa que eles sabem ler, mas eles não conseguem interpretar aquilo que eles estão lendo. Então, a formação leitora, de leitores de livros de literatura, ela é fundamental para consolidar essa formação leitora. Sem ela, é praticamente impossível que o aluno consiga realmente navegar pelo restante das disciplinas do currículo escolar, porque ele não vai ter uma compreensão completa daquilo que ele está aprendendo, daquilo que ele está lendo. E quando ele faz uma prova, se ele não entende qual que é o enunciado da pergunta, ele não sabe responder, né? Não passam de letras, né? Não porque a passam de compreensão letras. não vem. Exatamente. Agora, me diz uma coisa, eu acho que vocês devem travar uma batalha gigantesca, né, hoje na modernidade, com o celular, né? Com a leitura do celular, que hoje todo mundo tem em mãos. E as pessoas acabam perdendo mesmo o hábito de entrar numa biblioteca, de folhear um livro. Como é que vocês lidam com essa tecnologia? Esse é um desafio que a gente busca, na verdade, fazer com que a plataforma digital colabore para a plataforma física do livro físico e vice-versa. A gente sabe que é inexorável esse movimento, né, da digitalização, das pessoas cada vez mais acessarem as informações pelo meio digital. E isso é bom, na verdade, porque o problema da falta de leitura no Brasil, ela se dá muito mais pela falta de acesso à leitura, pela falta de acesso ao livro. Então, a gente sabe, tem um dado do IDEB que diz que 39% das escolas do Brasil não tem biblioteca. Então, isso significa que 39% dos municípios praticamente não estão tendo acesso à leitura, porque se você não tem uma biblioteca, provavelmente você está num município de uma renda mais baixa, você também não vai ter uma livraria, né? E a gente tem um país em que apenas metade da população é, de fato, leitora. E mesmo assim, eles só leem 5%, os brasileiros só leem 5 livros
por ano, o que é uma taxa bastante baixa. E olhe lá. E olhe lá. Né? Então, todo o trabalho que a gente faz quando a gente implanta a biblioteca, ele é focado em promover a leitura. A biblioteca não basta estar lá. Né? A gente outro dia conversou com uma especialista em biblioteca e ela falou que ela acredita mais em uma biblioteca sem livros, mas onde haja diálogo, do que numa sala cheia de livros onde não haja esse processo de promoção de leitura. Então, todo o projeto de implantação da biblioteca, ele é focado em preparar pessoas ali daquela comunidade, daquela escola e daquele município para, de fato, conduzirem práticas de promoção de leitura ao longo do ano. E é isso até que a gente procura premiar a cada 2 anos com o Prêmio Biblioteca para desenvolver essas boas práticas de promoção de leitura. É um incentivo enorme, Agora me diz uma coisa, todo mundo que eu cheguei e encontrei uma biblioteca comunitária, eu posso entrar, eu posso pegar um livro, como é que funciona essa dinâmica? Sim, as bibliotecas comunitárias, por pressuposto, elas são bibliotecas abertas à comunidade, em que todo mundo pode entrar. O Ecofuturo, desde 2010, quando o governo brasileiro sancionou uma lei de acesso universal às bibliotecas, em que até 2020, que está chegando, todas as instituições de ensino público e privadas do país precisariam ter bibliotecas, a gente passou então a implantar bibliotecas majoritariamente dentro de escolas. Então elas são comunitárias, porque a gente tem um acesso para a escola específico e um acesso também aberto para a comunidade, mas elas precisam ter essa abertura para a sociedade que está em volta. Então, o que é muito bacana é que a gente percebe nos nossos estudos de avaliação de impacto é que, pelo fato da biblioteca estar aberta para a comunidade, significa que a escola também, de alguma maneira, está aberta para a comunidade. Com isso, você incentiva muito a participação, por exemplo, dos pais na vida escolar dos alunos. A gente conseguiu medir uma taxa de 15% de incremento da participação dos pais na vida educacional dos alunos. Isso é muito legal, porque não só a família passa a valorizar mais que o aluno fique na escola, né? Então, evita de dispersar com outras atividades. Muitas vezes as crianças precisam trabalhar para ajudar no sustento da família. Então, quando a família participa mais da vida educacional, ela percebe de fato o valor que isso tem. E quando você abre para a comunidade, significa que os pais, as mães, os cuidadores daquelas crianças, dos jovens, todo mundo tem acesso e pode levar o livro para casa, pode ler com seus filhos e você vai realmente fomentando essa prática. E o livro, assim, é tão mágico, né? Tem um poder tão grande de viajar, né? As pessoas às vezes dizem, não, eu não posso viajar, eu não tenho dinheiro para isso. Mas quando você pega um livro e que fala sobre algum assunto, algum país, você está ali viajando sem sair do lugar e a sua imaginação vai longe, né? Aí você falou uma palavra fundamental, que é a imaginação, né? Existem vários estudos, um deles do Prêmio Nobel de Economia, que é o James Heckman, que dizem que as crianças que não aprendem a imaginar, elas não se desenvolvem na vida. E especialmente quando você está falando de crianças que estão num contexto de mundo ali que é muito limitado, de fato, se você não dá acesso a essa imaginação, né, essa viagem por meio dos livros, ela não vai nem saber o que está ali à disposição dela nesse mundo, né? Então, a leitura é fundamental, ela te dá repertório de diálogo, de conciliação, ela te dá repertório de resolução de conflitos, ela te dá um repertório de vida, de situações, de possibilidades, né? Então, realmente, quem não lê não vai longe, viaja, né? Não viaja. Agora, Marcela, quais são as próximas metas do Instituto? A gente tem hoje já quase 120 bibliotecas implantadas em 12 estados do Brasil. A gente tem aumentado isso ano a ano, mas a gente sabe que perto do desafio que está aí, é um esforço que não vai chegar lá. Então, a gente tem 2 desafios fundamentais. Um deles é trabalhar junto a políticas públicas mesmo, para que, de fato, essas bibliotecas sejam universalizadas dentro das escolas. Então, a gente conversa com prefeituras, com governos estaduais, a gente conversa com diversas organizações do terceiro setor e de investimento social privado que também investem em educação, né? Hoje, a maior parte do investimento social privado no Brasil, que é grande, vai para a educação. E mesmo assim, está todo mundo trabalhando, todo mundo bem intencionado, mas a gente está demorando demais para bater aquelas metas que a gente tem. Então, a gente tem uma linha de atuação muito forte, que é no sentido de fomentar as políticas públicas relacionadas ao livro e à leitura, por acreditar que isso realmente vai alavancar o nosso desempenho escolar do nosso país. Num segundo ponto, dentro do projeto de biblioteca, a gente quer cada vez mais está interagindo com essa plataforma digital. Então, a gente quer fazer uma gestão de acervo que seja digital, uma autogestão de acervo em que as pessoas possam entrar individualmente na biblioteca com seu smartphone, ali dar um check-in, um check-out naquele livro, avaliar, as duas trocar. coisas, né? Exatamente. Então, é uma forma da plataforma digital, de alguma maneira,
possibilitar, né, e alavancar o acesso ao livro, mas ao mesmo tempo você manter esse relacionamento com o livro físico que a gente sabe que é tão importante. E a comunidade, assim, que deseja ter essa biblioteca comunitária, ela pode ajudar de alguma forma? Alguém pode ligar, poxa, eu acho que aqui no meu lugar precisa de uma biblioteca. Como é que pode ser esse contato? Essa é uma ótima pergunta. A gente, em 2010, quando teve essa lei, né, da universalização das bibliotecas, a gente preparou uma cartilha tanto para gestores públicos como para cidadãos, dando passo a passo de tudo aquilo que é necessário para que você busque recursos públicos, porque eles existem, municipais, estaduais e federais, para implantação e para manutenção de bibliotecas. Então, a gente tem essas duas cartilhas, tanto para os cidadãos quanto para os gestores públicos. Elas estão no site de uma campanha que a gente lançou em 2010, que chama Eu Quero a Minha Biblioteca.org.br. Legal, gostei do nome. Exato. E aí, ali a gente dá realmente o passo a passo. O Ecofuturo está sempre de portas abertas, a gente está nas redes sociais, enfim, tem o site na internet, a gente está sempre de portas abertas para trocar essas informações também. E acho que é muito importante, a gente está no momento pré-eleitoral, né, de realmente haver essa participação do cidadão em relação àquilo que ele acha que é importante. Então, os vereadores têm o seu papel, os vereadores podem determinar linhas orçamentárias dentro do orçamento do município para implantação e para manutenção de biblioteca. O cidadão pode pedir, ele é direito pode pedir, dele. É direito dele, é direito dele. Está na lei que todas as instituições de ensino precisam ter bibliotecas e o prazo está se esgotando, então ele pode pedir, ele deve pedir. Que joia. Agora, você ficou curioso, né, para saber, porque a Marcela falou tanto de bibliotecas comunitárias, o quanto que isso desenvolve a educação do cidadão. Agora, eu convido vocês de casa a acompanhar um pouquinho melhor como é que funciona o projeto Bibliotecas Comunitárias do Instituto Ecofuturo. Dá só uma olhada, que projeto legal. Se faz de livro, mas primeiro ela se faz de tijolos. Então a gente teve que fazer toda uma adaptação do espaço físico para atender de forma adequada a comunidade. Quando se abre uma biblioteca, quando se inaugura uma biblioteca, está na verdade se abrindo uma possibilidade de futuro que a gente não consegue imaginar agora. Levando em conta as dificuldades que o Brasil tem, nós do Ecofuturo acreditamos que o segredo do sucesso da implantação dessas bibliotecas é o seu aspecto bastante participativo. O maior entrave para que o Brasil seja um país de leitores é que, de fato, esses livros sejam acessíveis à população escolar e à sociedade como um todo. Então, a gente entende que a biblioteca, e no nosso caso, uma biblioteca que é na escola, mas ela é aberta para a comunidade, ela dá justamente esse acesso. E é esse desafio
que o Ecofuturo, ao trabalhar alinhado com políticas públicas, gostaria de ver vencido. No dia que foi falado na escola sobre a biblioteca, sobre o projeto que ia acontecer, mãe, olha, vai ter o projeto, a gente tem que ir, porque vai ter muitos livros, vai ser legal. E eu creio que a comunidade necessita disso, porque às vezes a gente não tem essa oportunidade. Marcela, que projeto bacana. Então, você que está aí na sua cidade, você quer ter algo assim que faz tanta diferença no dia a dia de todo mundo, tanto de adultos quanto de crianças, vocês podem e vocês têm o direito. Entre em contato aí com o Instituto Ecofuturo, diga, Marcela, aqui precisa, entendeu? Pode ligar, pode Traga uma biblioteca para minha cidade, para minha escola, porque eu quero ler. Isso faz completa diferença na vida de todos nós. Marcela Porto, superintendente do projeto da instituição da Ecofuturo, muito obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada pela participação A e gente parabéns agradece. pelo projeto, porque Muito é obrigada. transformador. É sim, obrigada.